A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de, nessa noite, estar trazendo uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Nós estamos tendo aí alguns problemas, muito sobrecarregado o sistema nas redes sociais, está travando. Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo para mandar assim para você, para que você não fique sem uma porção da palavra de Deus nesse dia tão especial, nesse domingo em que é um dia que a comunidade cristã ela separa como dia do Senhor, apesar de todos os dias serem dia do Senhor, mas para que você não fique assim sem essa palavra. Então, eu gostaria que dentro desse texto sagrado que nós estaremos assim lendo, possamos extrair, irmãos, algumas verdades que possam nos nortear, algumas verdades que possam nos levar a pensar de maneira diferente, a agir de maneira diferente, porque Deus ele quer usar a mim e a você para no nosso dia a dia estarmos levando a sua palavra, levando a boa notícia, levando o evangelho. Evangelho é boa notícia, evangelho ele é poder de Deus para a transformação do ser humano. Então, que nós venhamos ter essa sensibilidade à voz do Espírito Santo e dentro dessa nossa sensibilidade, venhamos assim cumprir a ordem do Senhor, levando essa palavra, porque Deus ele quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e que nenhum homem se perca. Nós ouvimos muitas vezes pessoas até mesmo dizerem um jargão que ele é totalmente, irmãos, antibíblico, é totalmente fora de um contexto do amor de Deus. Quando a pessoa diz, abre aspas, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade, fecha aspas. Isso é uma inverdade, irmãos. A Bíblia vai dizer que Deus quer que todo homem ele chegue ao conhecimento da verdade e que nenhum deles se percam. Paulo escrevendo a Timóteo. Então, a Bíblia também vai nos afirmar em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verbo amar colocado aqui em João 3,16, onde diz Deus amou, ele está num tempo no verbo grego, e esse tempo verbal, ele abarca o passado, o presente e o futuro, ou seja, Deus amou, Deus ama e amará sempre a criatura que ele formou. Então Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e que ninguém se perca nessa vida e durante o período que essa pessoa está sobre esta terra, que essa pessoa ela seja abençoada, que essa pessoa ela seja contemplada sempre pelo Senhor. Nós podemos ver aqui, e eu gostaria que você estivesse assim, depois meditando na palavra do Senhor, no livro do profeta Jonas. Porque o livro de Jonas conta uma história de um profeta desobediente, irmãos, e sem compaixão. Essa é a grande verdade. Deus mandou que ele fosse pregar em Nínive e ele não obedece em primeira mão a voz de Deus. Mas passamos a ler o texto sagrado que diz assim, olha, no capítulo 1, versículo de número 1, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jona se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos extrair algumas verdades desses primeiros versículos. Primeiro, a palavra do Senhor
veio a Jonas, profeta do Senhor. Ou seja, Deus escolhe pessoas, Deus escolhe a mim, Deus escolhe a você para levar a sua palavra. E uma vez que eu rejeito essa ordem de Deus, eu sou passivo de ser punido por Deus, eu sou passivo de não cumprir com a quantia de talentos que Deus colocou na minha e nas suas mãos. Então, Deus dá talento, dá ele dá um para uma pessoa, dá 2 para outra, 5 para outra, 10 para outra, enfim, Deus sai dando talento, dependendo da qualificação da pessoa, da disponibilidade da pessoa, Deus vai dando talento. Certo é que para eu usar o talento que Deus me deu, eu também tenho que estar disposto também a fazer a vontade de Deus, a granjear outros talentos com aquele que ele já colocou em minhas mãos. E Deus agora ele dá essa palavra para Jonas, dizendo: Jonas, tu tem que ir à cidade de Nínive, Jonas. Por quê? Porque a cidade de Nínive, né, irmãos, era uma capital, era um lugar ligado totalmente, diretamente ao Império Assírio. Eles tinham ali uma maneira algoz de tratar os seus prisioneiros de guerra. Eles tinham ali também uma maneira de torturar as suas presas, os seus escravos. Eles eram cruéis demais. E isso foi fora a idolatria, fora outras práticas imorais. Isso foi chegando diante de Deus, começou a cheirar mal diante de Deus. Só que Deus, irmãos, ele não quer que ninguém se perca. E é por isso que eu afirmo em dizer que Deus ele não tem prazer. A Bíblia também afirma que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E o que acontece? Deus manda Jonas pregar a palavra. Por quê? Porque Deus queria salvar, Deus queria transformar aquele povo, Deus queria realizar um grande milagre naquela cidade. Então Jonas, ele agora talvez sabendo da notícia e daquele povo que era assim tão mal, Jonas coloca no seu coração: não, eu não posso ir, não, esse povo é cruel, esse povo é ruim, esse povo não merece ser salvo, esse povo não merece o perdão de Deus, esse povo não merece a graça de Deus. Quem somos nós, irmãos, para dizer se A, B ou C não merece a graça de Deus? Muitas vezes ficamos revoltados, ficamos irados com situações, com pessoas que roubam, com pessoas que realmente praticam tantas coisas fora de uma conduta normal, familiar, ética, e nós ficamos realmente revoltados. Mas Deus também quer salvar a esse, Deus quer salvar aquele que está, irmãos, preso à imoralidade sexual, a imoralidade até mesmo em situações familiares. Deus quer salvar essa pessoa, Deus quer livrar aquela pessoa das drogas, Deus quer livrar aquela pessoa do vício maldito de subtrair as coisas alheias, irmãos. Deus quer trazer salvação para todas as pessoas com todos os tipos de pecado. Então Jonas aqui, ele rejeita, ele desobedece a ordem de Deus. E nós não podemos, irmão, desobedecer a ordem de Deus. O versículo de número 2, Deus vai dizer para ele: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e prega e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. E muitas vezes não é assim que acontece conosco. Deus manda a gente pregar a sua palavra, Deus manda a gente levar o evangelho da salvação a uma pessoa, a uma família, e nós nos negamos, talvez porque aquela pessoa nos ofendeu, porque aquela pessoa nos entristeceu, talvez porque aquela pessoa falou mal de nós, e nós falamos: não, eu não vou pregar. Eles que dê o seu jeito, eles que realmente tomem as suas decisões, quebre entre, né, irmãos, desculpa a expressão, quebre a cara. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer transformar essa pessoa para levá-lo ao céu, para abençoá-lo, para fazer dela uma nova vida. E aqui o problema, irmãos, está numa cidade que está pecando, num povo que está se perdendo pela ignorância, pela imoralidade, pela idolatria, e também do outro lado, um profeta que não quer pregar, mesmo conhecedor da verdade, mesmo conhecedor do plano
plano de Deus, ele se omite de pregar a palavra para salvar aquelas pessoas. Então, note bem que Deus primeiro vai punir o profeta, porque ele tenta fugir da presença de Deus, achando que poderia se ausentar da ordem de Deus ou da presença do Senhor. Quero deixar para você bem claro que o Salmo 139, o salmista vai dizer: Senhor, como farei para me ausentar da tua presença? Se eu subir, tomar as asas da alva, tu ali estás. Se eu for às profundezas, tu ali estás. E ele vai dizer: Senhor, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Então note bem, querido, que Jonas aqui, ele desobedece a palavra do Senhor, ele sai aos seus olhos, né? Ele sai da presença de Deus, ou ele desobedece a Deus. E quantas vezes, irmãos, nós desobedecemos a palavra do Senhor, que possamos tomar, irmãos, por lição aquilo que Deus trouxe sobre a vida de Jonas, dizendo que ele deveria pregar a palavra e ele vai se ausentar, e quando ele se ausenta, Deus traz sobre a vida dele uma punição, a punição que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Será que talvez hoje você não está passando uma luta tremenda porque você não quis pregar a palavra para aquela pessoa, você não quis levar uma palavra de libertação para a vida daquela pessoa, você não se dispôs a orar, a jejuar pela vida daquela pessoa, e aquela família entrou num grande vendaval, e esse vendaval também envolveu você ao ponto das coisas estarem dando totalmente errado, e você também está ali correndo perigo também de morrer. Jonas, ele causa um grande problema por desobedecer a Deus. Jonas causa um grande problema a uma tripulação, porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Você não pode, meu irmão, desobedecer a ordem de Deus e trazer problemas para dentro da sua casa. Você não pode desobedecer a ordem de Deus e trazer problemas para a sua parentela. Você não pode desobedecer a ordem de Deus e trazer problema dentro do seu trabalho. Você não pode desobedecer a ordem de Deus e trazer problema na sua vizinhança. Você deve sempre estar atento à voz de Deus. A Bíblia diz lá no Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, querido, nós devemos ter os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus e também obedecer à sua voz, obedecer à sua palavra. Jonas aqui, ele comete esse grande erro: não, eu vou sair, eles não merecem, eu vou sair da presença de Deus, daquilo que Deus falou. Não, isso aí é para outra pessoa. Deus vai ter misericórdia deles, vai salvar, e eles não merecem a salvação. Irmãos, aconteceu, irmãos, lá na Argentina. Uma irmã, ela estava ainda era jovem, ela com 17 anos aproximadamente, ela teve uma criança, e essa criança, ela cresceu, quando essa irmã, ela estava com 34 para 35 anos mais ou menos, essa filha que ela teve ainda adolescente engravidou e nasceu também uma criança, e ela agora diz: agora eu vou criar os meus netos. E Deus falando sempre para aquela mulher: eu preciso de você na minha obra. E ela falando no seu coração: vou primeiro criar a minha neta e depois eu sirvo a Deus, depois eu faço a obra de Deus. Passou o tempo, irmãos. Deus, uma certa vez, havia um homem, profeta do Senhor, ele caminhava por uma calçada de um lado. Deus falou para aquele homem: muda para o outro lado da calçada do outro lado da rua. E ele, sem entender, falou: mas Deus, como assim, Deus? Muda para o outro lado, que eu tenho algo para fazer na tua vida. E quando chegou de frente ao portão da casa daquela mulher, Deus falou: pare aí e chame a pessoa no portão. Ele falou: mas Deus, como vou fazer isso? Não conheço a pessoa, Deus. Como vou chamar uma pessoa que eu não conheço, bater no portão que eu não conheço? Bate e chama, porque eu tenho algo para colocar na tua boca.
E você vai falar a essa pessoa. E quando ele bateu, ouvindo a ordem de Deus, irmãos, veio uma mulher aos seus 34 para 35 anos, estando diante do homem de Deus. O homem de Deus falou para ela o seguinte: olha, assim diz o Senhor, eu te chamei ainda jovem para tu levar a minha palavra. Tu teve a tua filha, você esperou ela crescer, você não cumpriu a minha palavra. A tua filha nasceu e agora nasceu a tua neta, e você nunca teve tempo para mim. Por causa de você, mulher, mais de 100 mil argentinos foi ao inferno, porque eu queria te usar tremendamente. E naquele mesmo dia, Deus encerrou a história daquela mulher, dizendo: agora tu não precisas mais, porque eu agora vim tratar contigo. E mais de 100 mil argentinos foram ao inferno por tua causa, por tu não ter pregado a palavra. Imagine só, irmãos, a responsabilidade que recai sobre a minha vida e sobre a tua vida, de pregar a palavra, de levar pessoas ao conhecimento de Deus. Se a pessoa vai aceitar ou não, meu irmão, isso aí é com ela e Deus, mas nós devemos pregar no tempo e fora de tempo, levar essa palavra do Senhor, porque existem pessoas sedentas dessa palavra. E Jonas aqui, irmãos, ele toma essa trajetória, ele toma esse trajeto totalmente contrário à voz de Deus, e Deus agora vai à captura de Jonas, ou seja, ele nunca saiu da alça de mira de Deus. Mas o que acontece? Deus dá uma oportunidade para Jonas, para ele voltar da decisão que ele tomou lá atrás. E no capítulo de número 2, Jonas vai fazer uma oração a Deus dentro do ventre de um peixe, e diz assim: olha, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Louvado seja Deus. É muito bom, irmãos, quando nós nos arrependemos, quando nós deixamos práticas erradas, quando nós realmente lá atrás desobedecemos a Deus, voltamos atrás e falamos: Deus, me perdoa, estou aqui, Deus, para obedecer a tua palavra. Irmãos, o clamor de Jonas, irmãos, o clamor de Jonas pelo socorro divino, esse clamor que Jonas fez, irmãos, lembrou-se o Senhor na sua grande angústia. Oh, louvado seja Deus, que Deus não te abandona, meu querido. Ele diz lá na sua palavra: clama-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que coisa gloriosa é quando nós podemos clamar ao Senhor, certo que o Senhor, ele vai nos atender, certo que o Senhor, ele vai estar voltando a sua mão, o seu olhar para as nossas vidas. É muito bom quando nós temos ainda essa oportunidade de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, enquanto nós podemos achar. Essa referência que eu falei é Salmo 50, versículo de número 15, diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha que coisa linda. Jonas, ele busca Deus. Jonas, ele clama ao Senhor e fala: Deus, eu errei, Deus. Eu clamei a ti, Deus, mesmo errado, na minha angústia. E o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor ouviu a minha voz. É isso que Deus quer de você, meu irmão. É isso que Deus quer de você, meu querido. Que você ouça a voz de Deus. Que você obedeça a voz de Deus. E que você leve também essa palavra do Senhor. Esse evangelho de transformação. Esse evangelho que é poder de Deus, baseado em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a transformação, é poder de Deus para a salvação. Reconheceu, irmãos, o seu estado. Jonas reconhece o seu estado pecaminoso, e reconhece também esse seu estado desesperador, porque ele estava ali prestes a morrer, mas ele vai lembrar: não, existe um Deus poderoso, existe um Deus que me deu ordem, e esse mesmo Deus me lançou nessa situação, esse mesmo Deus é poderoso para me livrar. E ele clama ao Senhor, e Deus, assim, pelo seu infinito amor, ele foi atendido
no seu santo templo. Louvado seja Deus. Então ele ali dentro daquele lugar de adoração, que agora é o ventre de um peixe, ele clama a Deus dali, olha, naquele lugar, e Deus ouve a sua oração. Então, meu querido, que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Não desobedeça a voz de Deus. Deus te enviou para falar. Fale, Deus, ele precisa de você. Deus precisa que você se disponha a pregar a sua palavra, mas para tanto é necessário estudar a palavra de Deus, é necessário buscar ao Senhor, é necessário, irmãos, ter vida com Deus para levar essa palavra do Senhor e não ser assim, um desobediente, assim como foi Jonas. Então Jonas, ele na sua angústia, ele clama a Deus e Deus dá a oportunidade novamente para Jonas. Jonas vai, leva a palavra surte um efeito, há um arrependimento, há ali uma comoção nacional e ali Deus, ele através da boca de Jonas transmitiu o que tinha e deveria ser transmitido. Então assim somos nós. Nós devemos lançar a mensagem, nós devemos levar a palavra, porque o resultado pertence a Deus. Nós pregamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Um planta, outro rega, mas quem faz crescer a semente é Deus. Então faça isso. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua parentela. E você não deixe aquela pessoa que você acha que não tem jeito, aquela pessoa que você acha que está totalmente perdida, que não tem solução, porque Deus é perito em pegar aquele que é inútil e transformar útil para a sua obra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Cristo é fiel, Deus é mais sobre as nossas vidas. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que eu quero orar, Senhor, por esse filho e por essa filha, Deus. Que, Senhor, a tua palavra, Deus, vá de encontro, meu Senhor, à necessidade do coração do teu filho e da tua filha. E que essa palavra, meu Senhor, ela venha trazer transformação, Senhor. Se esse filho ou filha, Deus, ele andava, Senhor, por caminhos de desobediência, não dando ouvido, Senhor, à tua ordem, ao teu chamado, ao teu decreto, aos teus preceitos, Deus, que ele volte rapidamente, ó Deus, e venha ouvir a tua voz e venha obedecer a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu oro pedindo que o Senhor esteja abençoando a vida desse meu irmão e a vida dessa minha irmã. Deus, que a tua boa mão esteja sempre sobre a vida dos teus filhos. Oro a ti, Deus, e te agradeço por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e até uma próxima oportunidade, permitindo Deus.